condizentes aí com o quadro. Ela apresentava a cabeça normocéfala e afebril, pupilas iguais reativas à luz e acomodação, movimentos oculares extrínsecos intactos, narinas claras bilateralmente, né? A narina tem uma questão aqui de uma pele um pouco mais fina, né? Então pode indicar aí um grau da palidez, garganta sem eritema, questão de hemorragia petequial das membranas mucosas. Pescoço e ínguas linfáticas, pescoço flexível e não doloroso e submandibular de aparência shot, né? Acho que esse daqui eu não vi a tradução, mas deve ser aquela mandíbula um pouco mais retraída, um pouco pequenininha, né? Não sei, se alguém procurou aí, me fala que esse daqui eu não vi. Campos pulmonares, claros bilateralmente, não tem sons pulmonares, né? Sem sibilos ou estertores, então está respirando adequadamente, apesar da frequência alta. Há um bom movimento de ar em todo o pulmão. Não tem seios desenvolvidos, coração com ritmo regular e sem sopros. O abdômen apresenta-se sem dor, sem distensão, então não está inchado, não está tendo hepatomegalia. Sons intestinais presentes e sem massas detectadas. Perdão, não está tendo distensão, mas o médico identificou aqui uma hepatosplenomegalia na criança. Com relação a genital e retal, não tem sensibilidade, hematomas ou sangue observado. Músculos ou extremidades. Então, ela apresenta linfadenopatia na área inguinal, pulsos femorais com 2 cruzes bilateralmente, então ela está tendo aqui um aumento dos linfonodos, extremidades acianóticas, ela não tem edema e sem dor óssea após a palpação. No neurológico, não apresenta características dismórficas ou deformidades. Piscar rápido dos olhos frequente, mais direito do que o esquerdo, né? Os olhos brevemente descoordenados ao serem solicitados a focar. Fixação e segmento bom, bem com movimentos oculares coordenados, audição intacta. Exame motor mostra tônus e volume muscular normais. Marcha essencialmente normal. Reflexos tendinosos são normais, força muscular simétrica e normal, força facial parece simétrica e normal, então não teve acometimento neurológico, por enquanto, né? Bom, aí o que foi feito? Foram feitos exames laboratoriais que apresentaram aqui, ó. O que vocês identificaram nos exames laboratoriais? De diferente aqui, por favor. Vamos lá, um de cada vez, que eu não estou escutando. Ixi, acho que o áudio não tá desligado aí, o áudio. Tá desligado o áudio. É verdade, eu desliguei, desculpa. Tudo bem, vamos lá. A globina está 5,7, o valor de referência é 11,5 a 17,5. Certo. Hematócrito 17,2, o valor de referência é 34 a 40. Tá, então tá com quadro anêmico, né? Dos leucócitos, a gente ficou na dúvida porque a gente achou somente os valores em porcentagem, né? A gente verificou que o AST alterado, que é do perfil patológico, né? ST está 10 e o valor de referência é 16 a 56, o ALT a 60, o valor de referência é 24 a 54, o BTF está ok, a proteinúria está abaixo, que é valor de referência 15 a 45, está 6,9, a albumina ok, cálcio está um pouquinho abaixo, mas nada exagerado, o fósforo está um pouquinho abaixo, o açúcar está ok, a creatinina está ok, só que ela consta varicela, né, está com uma infecção, né, e com relação à hepatite está tudo ok, né. Certo. Com o paciente, né. Então, real, né. Sim. Então, assim, a dúvida que vocês ficaram com relação ao exame de sangue foi com relação às porcentagens, né? Bom, o que a gente vai ver aqui? Inicialmente, o número absoluto está alto, 17.500. Tem uma grande quantidade de leucócitos. Não é uma absurda, mas está com grande. Só que o que ela está apresentando aqui? Ó, na corrente sanguínea, ela está apresentando mieloblastos e blastos, certo? Neutrófilos segmentados, bastonetes, estão muito baixos e ela está com uma linfocitose. Então, ó, ela tem elevados linfócitos e presença de blastos no hemograma.
Mas o hemograma, ele não fecha diagnóstico de leucemia. O que vai fechar? É a medula óssea, é o aspirado da medula óssea. Aí na medula óssea, o que indicou? Olha, 90% de blastos, 3% deles, ou melhor, 3% de precursores eritroides, então tem lá eritroblasto, por exemplo, 2% de linfócitos, 2% de metamielócito, que já é uma linhagem precursora, né, da linhagem mieloide, promielócitos e mielócitos. Então, aqui já tem uma quantidade alta de células jovens. O índice de DNA 1.4, isso daqui indica proliferação celular. Leucemia linfoblástica aguda precoce de células B com morfologia L1. Eu não sei se vocês leram, lá no material, na classificação das LMAs, a gente tinha a classificação franco-americana britânica, FAB. A FAB, ela classificava de M1 até M9, salvo engano. Para leucemia linfoblástica aguda, essa classificação também é antiga, mas pode existir. Eu não vou saber dizer qual que é a L1 exatamente, mas é uma linhagem, ou melhor, é uma classificação definida pela classificação franco-americana britânica, pela FAB. Foi feito o PCR dela, que detectou a presença de um gene de fusão TEL-AML1 e negativa para E2A-PBX1. Do ponto de vista terapêutico, esses genes de fusão, eles não indicam tanta coisa assim para uma terapia específica. O que é importante saber é que esse gene TEL-AML1 é bastante comum em crianças. Então, o que é o ponto importante aqui do aspirado de medula? A excessiva quantidade de blastos. Os blastos são tão volumosos, melhor dizendo, estão em tão grande quantidade que eles já estão indo para a corrente sanguínea. Certo? Bom, eu vou continuar aqui, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Não? Tranquilo. Radiografia de tórax, normal, sem presença de massa mediastinal. Punção lombar, a glicose está 55, proteína 15 e sem blastos presentes. Né? A avaliação final. A avaliação determinou uma leucemia linfocítica aguda com pancitopenia e substituição dos elementos normais da medula óssea. Ponto. Esse daqui é o diagnóstico que foi fechado. Aí começou o tratamento da criança, né? Então, a partir daí, a menina foi admitida no hospital e começou. O que ela fez? Ela fez, no dia 1, uma unidade de plaquetas irradiadas, uma unidade de hemácias concentradas, né, para reverter o quadro de plaquetopenia e de anemia, soro glicosado com bicarbonato a 2 litros e alopurinol 50 miligramas 3 vezes ao dia. Professor, aí eu já surgi questionamento do porquê o alopurinol regula ácido úrico. Certo. No momento, o ácido úrico dela estava ok. Certo. Temos que mais para frente, a partir do primeiro dia de tratamento, o ácido úrico dela começou a aumentar. Eu entendi o alopurinol. Quando a gente foi na terapia, a gente viu que tem medicamento que tem interação com o alopurinol. Certo. O questionamento do porquê esse ácido úrico aumentou. É isso que eu quero, gente. Eu quero é isso de vocês. Primeiro, a gente está falando aqui de uma doença extremamente volumosa. É um câncer de sangue. Então, câncer de sangue, existe o quê? Uma grande proliferação celular. Concordam? Sim. Da mesma maneira que eu tenho uma grande proliferação celular, essas células, elas crescem, elas nascem, crescem e morrem. Então, eu tenho aqui uma grande quantidade também, ou uma provável quantidade de morte celular das células neoplásicas. Tá? Quando ocorre esse evento, em qualquer doença hematológica, mas principalmente em doenças de origem linfóide, ou em leucemias agudas, quer seja, por exemplo, uma leucemia mieloide aguda, uma promielocítica, existe uma consequência desse crescimento exagerado e dessa morte celular exagerada, chamada síndrome de lise tumoral. Então, anotem aí, síndrome de lise tumoral. Síndrome de lise tumoral
É uma condição muito própria de pacientes com LLA, com linfomas agressivos e com mielomas agressivos. O que é a síndrome de liso tumoral? Nada mais é do que uma morte exagerada de células, quer seja espontaneamente ou induzida por quimioterapia. E aí, quando essas células morrem em grande quantidade, todo o conteúdo do intracelular vai para o extracelular. Então, o que tem dentro do intracelular? Uma grande quantidade de potássio, uma grande quantidade de cálcio, uma grande quantidade... Cálcio não, uma grande quantidade de potássio, uma grande quantidade de fosfato do DNA, né? Lembra lá que a base nitrogenada ela tem quantidade de fosfato no seu... a base nitrogenada é composta pelo nucleotídeo, né? Que é a base nitrogenada mais fosfato e açúcar. Então, tem uma grande quantidade de fosfato, tem uma grande quantidade de magnésio. Então, todo o conteúdo do intracelular vai para o extracelular. E aí vai ter uma grande metabolização dessas moléculas. Então, a síndrome de liso tumoral, a principal característica dela, o que é? É um distúrbio eletrolítico generalizado que pode levar o paciente a um quadro de insuficiência renal aguda. Então, para evitar isso, profilaticamente é dado para o paciente halopurinol. Por quê? Porque o halopurinol, ele metaboliza o DNA oriundo do núcleo dessas células. Aí é lá na bioquímica, na via da xantino-oxidase. Ele vai inibir uma enzima chamada xantino-oxidase. Então, o halopurinol é dado profilaticamente e hidratação vigorosa. Muita hidratação para essa criança. Para quê? Para fazer com que esses eletrólitos saiam pela urina, para que ela não incorra em hipercalemia, em hipermagnesemia, em hipocalcemia, em hiperfosfatemia. Então, ela precisa urinar isso. Aqui, nesse caso, tem até uma coisa bacana que eu estou vendo, que eles colocaram bicarbonato nessa solução na hidratação. Isso daqui é uma prática antiga. Antigamente, o que se fazia? Colocava bicarbonato para tentar equilibrar o pH, mas isso não tem evidência científica, certo? Mas pode acontecer de algum médico aí mais antigo querer fazer bicarbonato para profilaxia de síndrome de liso tumoral. Então, o que é a síndrome de liso tumoral? Insuficiência renal aguda derivada de um distúrbio eletrolítico. Para prevenir isso, o que a gente faz? Uso de halopurinol 3 vezes por dia, mais hidratação vigorosa para esse paciente. E quais são os tumores que podem causar isso? Principalmente os hematológicos, especialmente os tumores de linfócitos, quer seja leucemia linfoblástica aguda, linfomas não Hodgkin agressivos, por exemplo, um linfoma de Burkitt, um linfoma difuso de grandes células B. Todas essas doenças podem causar síndrome de liso tumoral. Então, uma leucemia mieloide aguda pode causar. Então, isso daí é tudo para profilaxia. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá indo aí? Tudo bem, Mércia? Joia. Então, beleza. Vamos lá. Aí, no segundo dia, o que ela recebeu? Ela recebeu um protocolo baseado em vincristina, dexametasona e pegaspargase. Lembra lá que eu falei de manhã que a base do tratamento da LLA consiste em 4 drogas, vincristina, dexa, antracíclico, ou corticoide, né? Antracíclico e pegaspargase, ou asparaginase, que essa daqui é uma asparaginase pegilada. Ela fez isso mais terapia intratecal com metotrexato. Alguém aqui tem ideia de por que a quimioterapia intratecal com metotrexato? O que você acha, Luciano? Não? Não, vamos lá. Eu também me questionei, mas eu não sabia, eu achei não. Então vamos lá. Anotem isso daí. Tudo faz parte da aula. É assim que dá essa aula aí, ô Mércia? É assim, né? Com alguns exemplos. É isso Ok. mesmo. Então, beleza. Para que se faz quimioterapia intratecal em casos de LLA ou até de linfomas agressivos? Porque essas doenças hematológicas, elas têm um alto poder de penetração em santuários. Quais são os santuários? Sistema nervoso central e gônadas.
principalmente o sistema nervoso central. E aí, quando as células neoplásicas atingem o sistema nervoso central, você vai ter uma piora do quadro clínico. Então, os médicos, eles prescrevem quimioterapia intratecal com metotrexato e citarabina, e corticoide, um desses três, ou isolado, aí depende de cada experiência clínica. Mas eles prescrevem isso justamente para quê? Para prevenir a migração dessas células para o sistema nervoso central. Beleza? Bacana. Então, Na beleza. verdade, ele funciona também de forma profilática, na verdade. Isso, exatamente, é profilático. Se houver evidência de doença em sistema nervoso central, você vai fazer tratamento. Mas isso daí é profilático. Por que se usam esses três agentes? Metotrexato, citarabina ou dexa, né? Ou um dos dois. O corticoide não precisa ser dexametasona obrigatoriamente. Pode ser, por exemplo, hidrocortisona, né? Corticoide para tentar diminuir a inflamação no local, no sistema nervoso central, o que facilitaria a entrada dessas células. Não é contabilizado o uso do corticoide como imunossupressor no caso de uma criança, porque é uso por 28 dias seguidos, uma criança de 3 anos com quadro. Não, boa pergunta. Mas por que não é, Luciano? Porque corticoide em alta dose é linfotóxico. O médico ele está pouco preocupado aí com Cushing, com essas coisas hormonais. Ele quer matar a doença. Então, ele tem que fazer isso, certo? Então, o uso do corticoide nas doenças de células B, ele é obrigatório, e de células T também, mas ele é obrigatório por causa disso, porque corticoide em alta dose mata linfócito. Ele é linfotóxico. Então, depois vai se trabalhar. Tanto é que criança com câncer vai sofrer lá na frente reações adversas tardias ao tratamento. Isso é batata. Só que aí você vai ter a vida inteira para cuidar disso. A ideia agora é tratar o câncer. Certo? A ideia agora é viver, né? A ideia agora é viver. Não está nem aí para desmame, essas coisas. Agora é matar a doença. Certo? Bom, voltando lá à quimioterapia intratecal, a gente só pode usar para quimioterapia intratecal 3 antineoplásicos. 3, só esses, dos clássicos, né? A gente pode usar metotrexato, citarabina ou tiotepa, mas principalmente esses 2 primeiros. Eles não são tão tóxicos ao sistema nervoso central como os demais. Os demais agentes não atravessam a barreira hematoencefálica. Esses 2 atravessam quando em altas doses. Aí por difusão, acho que é difusão passiva, acho. Esses atravessam. Então, quando eles em alta concentração, eles podem atravessar, principalmente o metotrexato. Pode perguntar, filho. De novo, por favor, qual são os que atravessam? O intratecal. O que são permitidos: metotrexato, citarabina e tiotepa. Os que são mais usados, metotrexato e citarabina, certo? Tá, posso continuar? Pode, não. Então, beleza. Bom, 4 horas após a primeira quimioterapia, a paciente desenvolveu náuseas e vômitos moderados, com 4 episódios de vômito. A paciente também desenvolveu febre de 39 graus no dia 2. Para isso, ela recebeu terapia antibiótica com cefepima a cada 8 horas. Bom, isso é protocolo de neutropenia febril. A paciente está lá com baixo neutrófilos. Oi? De novo. A gente ficou na dúvida porque a paciente apresentava positivo para varicela. E a gente não sabia se seria por causa do câncer ou por causa da varicela. Não, ela teve catapora antes. Isso daqui é anticorpo. Então, quando ela é criança, né? Então ela teve catapora antes. Certo? A gente pode perceber que tem alguns medicamentos que têm interação também com alguns antibióticos, né? Que agrava o quadro do paciente, mas a cefepima, ela é cefalosporina e não entra como interação, né? Mesmo se houvesse interação, Luciano, a interação, ela muitas vezes vai coexistir.
Então, porque era fator agravante, o material que é fator agravante, o uso de alguns antibióticos específicos parece, se não me engano. sim, mas a gente... Pode falar, Márcia. Não, porque tinha material. Eu vou fazer só uma observação aqui. Aí vai ser da questão das lógicas, tá? A gente vai, no próximo módulo é farmácia clínica, e quando eu for falar, eu vou insistir bastante nisso. A gente tem que tomar cuidado com as interações medicamentosas, tá? Por quê? Porque ela pode existir teoricamente, ela pode estar bem documentada, ela pode ser de importância, só que ela pode não estar sendo manifestada, ou não tem importância clínica, não tem manifestação clínica. Isso. O que eu quero dizer com isso para vocês? Pode ter um medicamento que fala assim, o medicamento A com o medicamento B diminui a biodisponibilidade do medicamento B em 50% da sua biodisponibilidade. Você fala, pô, mas vai perder 50% da biodisponibilidade? Aí você vai lá no Micromed, fala que é de importância clínica e que está bem documentada. Só que aí, o que o medicamento B faz? Vamos supor, controla a pressão. E aí você vai no paciente, você está com a pressão controlada. Então, essa interação medicamentosa, apesar dela existir, não foi capaz de tirar o efeito. A pressão da faixa terapêutica. Reduziu, diminuiu de alguma maneira ele lá, mas ele ainda continua na faixa terapêutica. Ele nem ficou subdose e nem superdose. Então, clinicamente... Porque no material passei na parte de história natural da doença. Ela é fatal se não tratada rapidamente. Morte ocorre devido às infecções associadas à neutropenia e o sangramento associado à plaquetopenia. Foi onde que a gente ficou... Pois é, mas por isso que, como a morte está associada a isso, ela tomou plaqueta e ela está tomando antibiótico, porque ela está neutropênica, fibril, e aí eles já estão tratando profilaticamente com o antibiótico. Isso, exatamente. Tá? Para neutropenia febril, o tratamento, ele basicamente envolve cobertura para gram-negativos. Por isso o uso da cefepima, porque a cefepima é uma cefalosporina de 4ª geração que cobre gram-negativos, principalmente pseudomonas, que é um bicho que é terrível, certo? Então, o tratamento até aqui está ok. O que eu tiraria seria o bicarbonato nos dias atuais, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, então na primeira semana da terapia de indução, ou seja, a terapia de salvamento, né? Para tentar reverter esse quadro. A paciente ficou no hospital nos 8 primeiros dias. No dia 2, o ácido úrico dela era de 4,2 e começou a aumentar para 6,8 e no dia 3, 8,5. No dia 5, ela recebeu rasburicase. Alguém viu aqui, fez pesquisa sobre o que é a rasburicase? Sim, a gente viu que ele não é oncológico, mas ele trata... Justamente o ácido úrico. Isso, exato. A rasburicase, por que é usada? O ácido úrico, quando ele é formado, né? Ele é formado a partir do metabolismo das xantinas, né? No DNA. E o alopurinol ele faz? Ele inibe as xantinas, né? Ele inibe as xantinas e facilita aí a produção de ácido úrico para ser excretado. Só que o ácido úrico ele não é tão hidrossolúvel a ponto de sair da circulação e ele pode se depositar em alguns órgãos. Para isso, a gente usa esse medicamento rasburicase. A rasburicase é uma urato-oxidase. Ela vai converter o ácido úrico produzido em alantoína, e aí a alantoína é excretada. Então, ela vai facilitar a excreção do ácido úrico já produzido, certo? Isso é utilizado quando a doença já está bastante... quando a quantidade de ácido úrico está bastante elevada. Bom, vamos lá. Então, nisso daí, o ácido úrico diminuiu bastante e permaneceu dentro dos limites normais. Se tornou afebril após o 4º dia, os testes hematológicos mostraram o seguinte. Ela começou a ter aqui, ó... Deixa eu só reduzir aqui, peraí. Então, ela começou a ter uma melhora no HB, uma melhora no HT, uma melhora nas plaquetas, um aumento da leucometria, um aumento dos segmentados e manutenção dos bastonetes, uma diminuição dos linfócitos, um aumento dos monócitos, diminuição dos blastos, né, com exceção do mieloblasto, que aumentou aqui, é uma coisa para se prestar atenção, e a creatinina sérica melhorou, então ela está saindo do quadro de
possibilidade de insuficiência renal, ela não estava ainda, mas está melhor, certo? Bom, aí ela entrou no dia 15 da quimioterapia, fez um segundo aspirado que revelou 1% de blastos, ela estava com 90%, 4% de promielócitos, 2% de mielócitos, 4% de metamielócitos, 63% de eritroblastos, aí aqui aumentou, tá vendo? Ó? Então, na verdade, ela pulou de 90 para 63, que a gente vai considerar isso. Células plasmáticas, né? Plasmócitos, 10%, bastonete 1, segmentado 0, tudo isso aqui na medula. E na punção lombar, ela teve uma diminuição da glicorraquia e da proteinorraquia, né? Foi para 14, acho que estava em 15, né? Estava em 15 a manutenção. Então diminuiu a glicorraquia, o que é uma boa condição, né? Bom, aí aqui eu coloquei para vocês, né, uma pérola clínica, que é do livro que eu uso, né, para esse trabalho, que é só para falar algum aspecto mais pontual. E aí vamos lá, identificação. Quais são os problemas relacionados à terapia e à doença da paciente durante a primeira semana da terapia de indução? O que vocês identificaram? Professor, essa a gente não conseguiu identificar um problema específico. Ótimo, eu também não identifico. Indicação que não achou. Não, isso eu também não tenho. Ela, idealmente, por enquanto, o único problema que ela tem, mas que não fazia jus à época do lançamento desse livro, inclusive eu até baixei já a versão nova, viu, Mércia? Se você quiser, depois eu te passo, eu consegui. Tá bom. Mas não mudou muito, não. A única coisa que eu tiraria seria o bicarbonato, que não tem tanta... Assim, não tem benefício, né? Evidência, né? Oi? Não tem evidências. Não tem evidência. Então eu tiraria isso. Vamos lá. A segunda pergunta. Como a vincristina e o metotrexato serão administrados no mesmo dia, quais precauções devem ser observadas para evitar a toxicidade desses medicamentos? Vocês têm alguma ideia desse A caso? gente colocou para monitorar ácido úrico, os eletrólicos, nível sérico e hemoglobina e função renal, por causa das alterações. Tá, bom, a ideia não era essa. E tudo bem vocês errarem, vocês estão na segunda aula do curso. E vocês já estão começando com farmacoterapia, tá? Qual que é a ideia, gente? Metotrexato, ele pode ser dado por via intratecal, certo? Tudo bem? Tanto que foi dado. Tanto que ele foi dado. Alcaloides da vinca nunca podem ser dados por via intratecal. Vai matar. Alcaloide da vinca mata. Vincristina por via intratecal mata. Depois eu recomendo, é que eu não coloquei aqui para vocês, porque como vocês vão ter aula aí com algum colega que vai falar sobre manipulação, geralmente nas especializações, quem fica na manipulação apresenta um videozinho de 40 minutos do sistema de saúde lá da Inglaterra, do NHS, que mostra a administração inadvertida de vincristina por via intratecal. Se vocês se interessarem, procurem no YouTube. Tem lá, é gratuito, coloca lá. Em inglês, né? Vincristine intratecal. Aí já vai aparecer o vídeo do NHS. Quando se faz tratamento para quimioterapia intratecal, preferencialmente a vincristina não deve ser dada no mesmo dia. Ou, se for dada no mesmo dia, ela tem que ser feita em bolsa de 100, diferentemente da intratecal que a gente manda na seringuinha. Então, respondendo essa pergunta, o que a gente pode fazer aqui, né? Como devem ser administrados no mesmo dia? Quais precauções devem ser observadas? Primeiro, qual que é a toxicidade grave desses dois? A toxicidade da vincristina. A vincristina não pode ser dado por via intratecal jamais. O que a gente faz? Manda ela em bolsa, em horário diferente, ou faz a intratecal no horário diferente, ou, melhor ainda, faz a intratecal no dia seguinte. Então, faz a vincristina de acordo com o protocolo e a intratecal no dia seguinte, para prevenir erros de medicação. Tudo bem? Tudo bem. Professor, mas então, no caso, é somente a questão por evitar erros na administração. Não somente por isso, principalmente por isso.
É porque a gente não achou referência em relação a isso, assim, a gente não tinha no material. Então, tudo isso daí é recomendação. É que assim, o material que eu coloquei é um material mais de farmacoterapia. Aham. Quando vocês tiverem manipulação, que vocês vão ter um módulo só disso, é quase impossível o professor não falar isso. Porque isso daí é um dogma da farmácia oncológica. Vincristina nunca pode ser dado por via intratecal. Nunca, jamais. Então, por isso que a gente faz ela só em bolsa, não se faz mais em seringa. Antigamente a gente fazia. Como é criança, a necessidade de seringa é maior. Por quê? Porque é criança, eu não vou conseguir dar tanto volume para ela. Então, o que a gente pode fazer? Ou anota lá, coloca uma etiqueta na seringa falando que é de uso endovenoso exclusivo. Antigamente tinha uma recomendação falada, fatal se administrado por via intratecal. Só que aí isso daí podia até induzir o erro da enfermagem ou do médico. Então administra por via intratecal. Se vocês tiverem dúvida, o que eu falo para vocês? Acessem o site do ISMP Brasil. ISMP Brasil, lá tem uma recomendação sobre a administração inadvertida de vincristina. Aí vocês podem ler. Isso faz parte do trabalho do especialista em oncologia. Tá bom? Tudo bem? Posso continuar? Então vamos lá. Quais objetivos iniciais da farmacoterapia desse paciente? E eles foram alcançados? E os objetivos de longo prazo? Quais são? O que vocês encontraram aí? Assim, a gente colocou que a longo prazo eliminar a doença residual ao mínimo. Só que a curto prazo teve melhora dos parâmetros hematológicos, teve melhora também da questão dos valores de ácido úrico Sim. Ela estava febril, ela ficou afebril, teve melhor parâmetro hematológico, melhor do ácido úrico, porém ainda estava sem, a gente não tem resposta depois de alteração dos parâmetros do perfil patotóxico, porque no início estava alterado e a gente não tem resultado posterior se teve melhor desses parâmetros. Aí a gente colocou que ainda não tinha esses resultados, né? Certo. E o prognóstico é de eliminar a doença residual mínima. Isso, na verdade, o objetivo é chegar na doença residual mínima. A doença residual mínima é aquela que não é detectável, né? Então, o principal objetivo aí, o que é? É indução da remissão. Anotem essa palavra, indução da remissão. A remissão não é um quadro de cura, mas é um quadro de estabilidade vital. A criança ou a pessoa, ela vai precisar entrar em remissão, ou seja, diminuir a detecção da doença para que ela possa seguir com a vida. Então, o objetivo aí é a indução da remissão para uma possível cura, certo? No longo prazo, né, o objetivo do tratamento no longo prazo é que essa remissão ela esteja sustentada. Então, que o paciente consiga entrar na terapia mais à frente, né, que é o que a gente chama de consolidação ou de intensificação, são as duas fases, consiga entrar com a doença controlada, para que aí sim, Luciano, a gente alcance a doença residual mínima, que é a fase de não detecção da doença. Certo. Beleza? Uhum. Então vamos lá, o próximo caso. Cadê aqui? As alternativas terapêuticas para os problemas relacionados à terapia medicamentosa e à doença que se desenvolveram durante a terapia de indução, e os riscos e benefícios de cada uma. Aqui, o que a gente pode falar? A gente pode falar basicamente de diferenças de protocolos. Por exemplo, existem protocolos que são mais longos, que podem causar as reações adversas mais proeminentes na criança. Isso daí o médico ele vai ter que avaliar isso caso a caso, né? Então, as alternativas terapêuticas seriam essas, né? Escolha... Pode falar, Luciano. A gente não chegou, porque a gente está baixando os aplicativos, a gente está com uma dificuldade de encontrar os protocolos com doses para, no caso, pediatria, mas é que a gente fez algumas observações, igual no caso, ela estava com uma pressão 3/8, para uma criança de 3 anos, os otracíclicos têm risco de cardiotoxicidade, a gente fez a associação com a pressão elevada, né? A ciprofloxamida, que também é indicada para LA, ela tem interação com a lampurinol, né? A gente também colocou que o asparaginase, né, paciente febril, ela tem aumento do risco de pancreatite, que ela já está com atração patotóxica significativa, além do aumento da febre, né? Ótimo. Febril, né? Aí é que tem...
Aqui tem um ponto. Aqui tem um ponto. Na oncologia, fica um pouco difícil nós trabalharmos com indicação. Por quê? Porque os protocolos, eles são meio justinhos. O que a gente pode fazer muito bem, por exemplo, é monitoramento. Né? Então, por exemplo, essas suas falas são bastante pertinentes. Então, monitoramento, por exemplo, de função hepática. Então, solicitar para o médico, ou até mesmo nós, que é de acordo aí com a nova resolução lá do conselho, nós, se o hospital permitir, né, nós solicitarmos exames laboratoriais de acompanhamento. Então, no caso da asparaginase, o que a gente pode acompanhar? Enzimas hepáticas, pode acompanhar fibrinogênio, porque altera bastante, amilase, no caso da pancreatite, né? Na cardiotoxicidade, isso daí, assim, ela não vai se desenvolver tão rapidamente, né? Mas se a doença, se a criança está com um quadro de pressão aumentada, talvez reduzir volume, né? Enfim, tem outras estratégias. Eu não vou falar aqui de pressão, porque não é a minha praia. Mas tudo isso daí que você disse tá certinho. Na indicação, o trabalho fica um pouco mais complexo por conta do regime terapêutico. E assim, eu vou contar um segredo para vocês. Você colocou aqui, né, Luciano? A gente às vezes não sabe os protocolos, né? Não tinha no material. LLA, o tratamento para LLA é um parto. Escutem essa palavra aqui. É o capeta esse negócio de LLA. Por isso que eu falei para vocês que a terapia base tem que ter os 4 medicamentos. Porque existem inúmeros protocolos e protocolos longos, protocolos muito complexos, e eu que trabalho há 18 anos, eu não guardo na cabeça quais são esses protocolos. Então, assim, não é fácil. Então, dentro da perspectiva, a abordagem é essa mesmo, certo? Bom, vamos lá. O plano ótimo. Esboce o cronograma de tratamento ideal e a duração para a terapia e problemas relacionados descritos na resposta anterior. Quais as alternativas? Aqui, pessoal, o tratamento para LLA, ele vai durar algo em torno de 2 anos. 2 anos e meio, 3. O que vai acontecer? Na primeira fase, essa fase que a criança recebeu, ela vai entrar numa quimioterapia de indução. Quando a doença controlou, aí ela vai fazer uso dos mesmos agentes, mais agentes novos, para entrar na consolidação. Lembra lá das fases da quimioterapia que eu falei na aula do mês passado? E depois seguir para a manutenção. E aí, cada tipo de fase, a gente vai ter alguns medicamentos mais comuns. O que a gente vai precisar saber é como manejar esses medicamentos, como manejar a toxicidade. O trabalho do farmacêutico oncologista é muito disso, na orientação e no auxílio do manejo das toxicidades. Vamos lá. Quais parâmetros laboratoriais chaves indicam uma resposta adequada à terapia de indução? Aqui, alguém quer falar? A partir do que a gente só foi até aqui, professor. Tá bom. Se eu posso dar continuidade, até para o adiantado da hora? Posso? Pode. Então, beleza. O que a gente tem que ter de parâmetro? Hemograma, função hepática, função renal, e fazer a biópsia da medula, o aspirado da medula com uma certa frequência, para poder avaliar esse caso. Com relação à educação do paciente, o que a gente tem que falar? Sobre os efeitos dos quimioterápicos, principalmente essas toxicidades que eu disse para vocês, né? A vincristina pode causar reações de neurotoxicidade, como neuropatia periférica. A PEG-aspargase pode causar um pouco de reações alérgicas e alterações hepáticas. Corticoides, a gente já sabe, né? Pode alterar metabolismo de biomoléculas, enfim. O metotrexato pode causar uma mielossupressão. Todas essas informações a gente vai ter que saber diante da farmacologia desses agentes. A pergunta aqui: os pais acreditam que o termo remissão é o mesmo que cura ou ausência da doença? Não. Remissão é quando a pessoa está viável, ela sobreviveu àquele quadro, a doença está estável, mas ela vai ter que continuar a fazer o seu tratamento para lá na frente, possivelmente,
tentar a cura. A cura, ela só se estabelece depois de uns 5 anos sem a ausência da doença. Então, é muito difícil a gente falar de cura na oncologia. O termo mesmo seria sobrevivência, né? Porque a doença pode voltar em qualquer momento. Bom, eu vou fazer o seguinte, Mércia. Oi. O que você acha? Porque a aula termina às 5, né? Uhum. O que você acha da gente continuar esse caso aqui, num outro momento? Isso. E aí a gente vê as outras turmas, pode ser? Pode ser Então, sim. beleza. Então, a gente para aqui na consolidação. Agora vamos para a LMC, que a LMC vai ser mais rápido. Esse grupo, ele terminou. Ele Ótimo. Então, beleza. Então, eu vou ler o caso aqui e vocês já vão respondendo, tá? Eles tinham preparado os slides, porque ia poder compartilhar com você, mas acho que fica mais dinâmico, acho que vai falando e aí você vai respondendo, tá bom? Ok, então eu vou ler o caso aqui. Então, aí você só... Oi. É porque eu chamei ele no tempo para colocar no cigarro. A gente responde, depois eu abro lá no cigarro para vocês postarem a tarefa, tá bom? Perfeito. Então, eu vou ler o caso aqui e o pessoal vai respondendo, tá? Então, vamos lá. O paciente se queixa que tem sentido muito cansado ultimamente. Então, o senhor JP é um homem de 46 anos que se queixa de falta de ar ao esforço, perda de peso não intencional de mais de 6 quilos e fadiga que começou há 4 meses. Também nota a sensação de plenitude, né, de empachamento, né, no quadrante superior esquerdo e saciedade precoce. Na história médica prévia, ele relatou aqui que fez uma amidalectomia em 68, uma apendicectomia em 77, que foi complicada por infecção, então infectou, e reparação de hérnia no ano 2000. No histórico familiar, disse que o pai faleceu por conta de embolia pulmonar, a mãe tem diabetes tipo 2 e a irmã é viva, e ele tem uma irmã de 47 e um filho de 23. No histórico social, ele é casado e vive com a esposa há 25 anos, trabalha no departamento de manutenção de uma empresa local de embalagens, isso daqui é um ponto importante, exposição a compostos nitrílicos, né, como embalagens são derivados aí de polímeros, de plásticos, isso também pode ser um fator de risco, não é muito claro, mas é algo que a literatura fala. Fumou de meio a 3/4 de massa de cigarro por 20 anos e parou a 4, né? Então é ex-tabagista e nega consumo de álcool. Não usa nenhum medicamento, alega uma alergia à penicilina que se manifestou como erupção cutânea há mais de 30 anos. Na revisão dos sistemas, ele apresentou aumento de fraqueza e cansaço, febre ocasional, calafrios e suores noturnos. Falta de ar ao esforço. Não apresentou sangramento, cefaleia, náusea ou vômito, dor no peito ou sintomas urinários. No exame físico, ele é um homem branco, bem desenvolvido e nutrido, que não tem desconforto e aparenta a idade declarada. PA de 120/9, 84 de frequência cardíaca, 18 de respiratória, temperatura 37 graus, peso atual 91 quilos, altura 1,85 m. A pele não apresenta nenhuma alteração, cabeça e pescoço também tudo normal, pescoço flexível sem massa, sem tireomegalia, linfonodos, apresenta nódulo palpável de aproximadamente 1 centímetro, não doloroso, na região inguinal direita, sem outra linfadenopatia notada. Ausculta do peito clara, sem estertores ou roncos, coração normal, sem arritmia, o abdômen também normal, apresenta baço palpável 8 centímetros abaixo da margem costal, então baço palpável indica aí um aumento da esplenomegalia, não tem hepatomegalia, cicatriz cirúrgica bem aproximada e observada. O retal foi adiado, exames músculo-esquelético não teve nenhuma deformidade ou presença de edema, neurológico também ok. O que vocês identificaram aí de exames laboratoriais, de alteração?
Magnésio. Então, o magnésio, cadê o magnésio aqui? O magnésio está mais baixo, né? A ureia. A ureia está aumentada. A glicose deu alterada, mas hemoglobinificada não. Desculpa, eu não entendi. A glicose deu alterada, mas o quê? A hemoglobinificada não. Talvez com a dieta 10 anos, não sei. Certo. Então, a glicada não tem, né? Estava ok, né? Estava 12,1. 12? Alterada. Mas onde está a glicada? Não tem glicada aqui. É hemoglobina. A Mércia morrendo aí. 12, pelo amor de Deus! Né? Então, não. Então, a hemoglobina não tem glicada. A glicose é alterada, né? Tem que ver, investigar, porque tem história familiar, né? Certo. A LT deu alterada. O que deu alterado aqui, perdão? Deu alterada. ALT. LDH deu alterado. Certo. Ó, LDH, só para vocês saberem, é um marcador que indica proliferação celular, principalmente quando o paciente é metastático, o LDH é aumentado. Então, se ele está com quadro de leucocitose, é justificável esse aumento, tá? Vamos lá. As proteínas deram baixas, né? Sim. A NB também deu baixa. As duas que também deu alterado. Leucócitos. Leucócito deu bastante, né? Alterado. Segmentados. Segmentados deu baixo. Bastões. Deu levemente alterado, né? As plaquetas deve dar mais, né? É 450, deu 456. Então deu plaquetose, né? É plaquetose. O que é esse retique aqui? Qual? Retique. Retique. Eu também coloquei que deu alterado. Mas o que é o retique? Agora você me pergunta. Agora me pergunta. Oi? Oi, agora você me pergunta. Eu apertei? Apertou. O que são os reticulócitos? Você lembra o que é reticulócitos? Eu não sou da dermatologia, não, mas acho que eu lembro. Oi? São precursores das hemácias, né? Então ele está aqui lançando hemácias jovens na circulação. Beleza. Na biópsia, o que vocês encontraram aqui de diferente? Positivo por promoção de Filadélfia. Certo. E os marcadores? Basicamente positivo para Filadélfia com um índice alto, tá vendo aqui, ó, de mais de 95% das células analisadas, né? E não mostrou outras anormalidades blásticas. Como sintomas, ele apresentou isso daqui, ó, ou melhor, ele pode apresentar, comumente são esses sintomas, né? Então, dor óssea, palidez, hematomas, hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia. Bom, então vamos lá. Considerando todos os fatores do paciente, qual o plano de tratamento ideal para ele? A gente colocou como a primeira linha mesmo, Imatinib, né? 400 miligramas, 24 horas. 400 miligramas a cada 24 horas? Isso, muito bem. O que vocês têm que monitorar da resposta à doença e toxicidade desse tratamento que vocês indicaram? PCR, né? Tem que monitorar PCR a cada 3 meses. Tá, no PCR, o que vocês vão avaliar? O RNM. O quê? RCT? Não, RMM. RMM. RM1? Ah, resposta molecular? Isso. Tá, então assim, ó, o que a gente vai... Então, a resposta molecular nada mais é do que detecção de níveis de BCR-ABL. Então, o que a gente vai ter que analisar? Primeiro, resposta completa, ou seja, baseada em hemograma. Então, ver se o hemograma está normalizado e se a biópsia também está normalizada. Depois da resposta completa, então, se diminuiu a quantidade de blastos,
para quantidade zerada, aí a gente vai avaliar o quê? A resposta citogenética, para ver níveis de cromossomo Filadélfia, O fish, né? que pode ser feito por FISH. Isso daí tudo vai apresentar no prontuário, nos laudos laboratoriais. E, por último, a gente faz... é que assim, isso aqui é só uma sequência de pensamento, né? Tudo é feito junto, né? E, por último, o PCR para detecção da resposta molecular, para ver a quantidade de cópias, né, de BCR-ABL na medula. Isso aí, continua, tá indo bem. Aí a gente também colocou para monitoramento de toxicidade, função hepática, função renal. Também tem um exame específico, né, do nível baixo nível do sangue, que a gente consegue monitorar a adesão e a toxicidade para de dose em alguns casos. Certo. O que mais? Eu falei da medula, do cariótipo de medula, a cada Falou. de exames foram esses. Só esse? Sim. Tá. E a possível diabetes do paciente? Vocês não vão fazer nada? Ele tem câncer, né, mano? Ele já tem câncer, eu não vou fazer nada, não. Já tem câncer? É isso? Não, esse vídeo não colocou, a gente vai colocar, então. Então, mas aí eu acho que vou aproveitar uma discussão. Sim. Porque a gente fala isso, e a Tatiana, ela também discute um pouco essas questões. Porque, assim, a oncologia é um serviço altamente especializado. Sim. Né? Então, o que acontece? O paciente, por exemplo, do mieloma é um paciente idoso, geralmente é multimórbido, né? Tem várias comorbidades associadas, mas no ambulatório tem como foco mieloma múltiplo. Então, está se preocupando com ela. Então, o médico do mieloma não vai ficar cuidando o diabetes, não vai cuidar dos problemas cardiológicos, isso é o médico de outro serviço e é uma responsabilidade do outro serviço. E aí, qual que é o papel do farmacêutico desse ambulatório? Né? A gente discute. Então, a gente até começou um trabalho lá de segmento farmacoterapêutico, de gestão de caso e tal, para tentar ajudar muito isso, mas qual que é a baixa resolutividade pela distância da equipe, né? Porque você está ali no serviço. Então, meio que como é que eu posso falar? Aí falando mesmo de questões de organização de serviço, sabe, Rodrigo? Quando a lá, que é um hospital do SUS, ela tem uma grade de atendimento, então ela recebe por aquelas consultas, né? Ela não, né? O hospital recebe pela consulta dela, porque é uma produção de serviço. E aí, se ela for ficar olhando o paciente na sua integridade, de maneira integral, né? Ela acaba não conseguindo atender a todos os pacientes, né? Que é do ambulatório. Então, concordo plenamente. O X da questão é dentro da proposta do segmento farmacoterapêutico, né? Então, o que eu faria nesse sentido? Se eu detectei um problema que não está resolvido, eu posso fazer um encaminhamento para ele, um relatório, na verdade, e pedir para ele procurar o seu médico na UBS e poder tentar observar essa terapia, né? Fazer pelo menos um direcionamento desse paciente para que ele entenda que ele não tem apenas a doença oncológica, mas que ele também tem outras doenças que ele precisa tratar. De fato, o oncologista, o hematologista, ninguém vai ficar mexendo nisso. Isso ainda é um pouco controverso, porque, por exemplo, a gente tem casos lá, agora não, né? Mas teve uma época que nós fazíamos um acompanhamento firme para pacientes de LMC, e a gente pegava muito caso de polifarmácia, de interações medicamentosas que acabavam influenciando, e até também problemas de outras especialidades que o paciente não estava tratando. Lógico, o volume era menor, né? Não era um serviço estabelecido como o da Tatiana, mas nós intervínhamos com os médicos e depois de um certo tempo de experiência ou de mostrar que o nosso trabalho
ele surtia efeito, os médicos começaram a fazer algumas alterações e a gente trabalhando nesse sentido do relatório farmacêutico, do encaminhamento para outras disciplinas na atenção básica. Então, assim, a proposta do caso clínico é de ver o paciente como um todo, né? Então, em ver o paciente como um todo, a gente não pode deixar de ver esse caso. Então, o que eu faria nisso? Elaboro um relatório, converso com ele, falo, olha, sua glicemia nesse momento está alta também, indico aqui para o senhor, caso o senhor queira, ó, relatório básico, manualzinho mesmo, já vai lá, marca na consulta e já passa isso daí para o médico para ele acompanhar. Aí depois, no acompanhamento, de fato, não dá mesmo para absorver tudo, que senão não anda, né? Aí é questão de organização do serviço mesmo, né? Entendeu? Mas é mais aqui no sentido pedagógico mesmo do negócio. Bom, vamos lá. Quais informações devem ser fornecidas ao paciente antes do tratamento? Professora, o objetivo do tratamento é efeitos colaterais, toxicidade, a importância da adesão do tratamento essencial para garantir o sucesso do tratamento. Certo. Isso, muito bem. Um outro ponto importante, e isso daí, assim, a aula é de hemato, né? O objetivo é ensinar hemato, né? Ou tentar fazer o máximo que eu e a professora conseguimos, né? Peço para vocês, encarecidamente, ó como que eu estou pedindo, ó, encarecidamente, estou botando a mãozinha aqui, ó, né? Estou botando a mãozinha aqui. Eu mandei para a professora um artigo excelente, é muito bom, sobre uma revisão sobre os inibidores de tirosina quinase para leucemia mieloide crônica. Um grande problema desses agentes é eles apresentam um alto potencial de interações medicamentosas. Então, a gente tem que fazer um trabalho voltado nesse sentido para esses pacientes, né? Então, principalmente em interação com o omeprazol, porque ele precisa de um ambiente ácido, enfim. Então, trabalhar com orientações nesse sentido. E, como vocês bem disseram, da adesão, fortalecer muito a adesão, igual a professora disse. Para LMC, a adesão é acima de 90%. Então, de 30 doses que ele toma aí no mês, 10%, então ele só pode perder 3. Então, num mês, ele só pode perder 3 doses. E aí, o que a gente pode fazer? Trabalhar diferentes aspectos que vocês vão ver na farmácia clínica para mensurar essa adesão. Beleza? Vamos lá. As informações na história do paciente são consistentes com o diagnóstico de fase crônica de LMC? Sim. São. A progressão natural da doença. O que vocês colocaram? Fadiga. Não, acho que a segunda. Fase crônica. Não, isso é a sintomatologia, a progressão natural. Fase crônica, fase acelerada e crise plástica. Isso, exatamente. Então, se ele não tratar, e isso deve ser muito colocado na cabeça do paciente. A adesão vai implicar em quê? Numa fase acelerada, né, voltada para uma transformação maligna, e ele essa doença vai virar uma leucemia mieloide aguda. Vai virar. Se ele não tratar, vai virar. Aí, para ele tratar, vai ser um parto e ele é capaz de ter que fazer transplante de medula. Tá? Vamos lá. Os fatores que sinalizam um prognóstico ruim para pacientes com LMC na fase crônica. O que vocês acharam aí? Aumento da qualidade hematológica, né? Sim. Aumentar de blastose, leucócito, Isso. bactéria molecular, Sim. a esplenomegalia. Sim. Aí a gente perdi. Colocamos só esses. Então, beleza. É isso mesmo. Porque na hemato, algumas translocações, algumas alterações cromossômicas conferem um pior prognóstico. No caso da LMC, só existe essa, né? Então não tem muito o que falar, é isso mesmo. Vamos lá. Cadê aqui? Os objetivos a longo prazo do tratamento. Controle da doença, né? Certo. Resposta celular, melhora da qualidade de vida, né? Isso. Sobrevida prolongada, né? E Sim. manutenção da remissão. Isso mesmo, né?
já se debate, né, quem for passar aí com a... Pelo que eu estou entendendo, eles estão passando também com a Tatiana, é isso, Mércia? Tem alguns que estão fazendo estágio com ela. Entendi. Quando vocês passarem, né, quem for passar aí com ela, provavelmente ela vai falar sobre a possibilidade de pacientes já... Assim, é uma discussão, isso daí não está muito em prática hoje, mas já se discute a retirada dos medicamentos para esses pacientes. Então, remissão livre de tratamento, né? É um parâmetro de resposta, remissão livre de tratamento. Mas isso ainda é muito incipiente, né? Alternativas não farmacológicas e farmacológicas, o que vocês considerariam aqui? Os inibidores de equinase, como farmacológico, né? E o transplante, em alguns casos, de células crônicas. Isso, caso a doença se complique, né? O Monitoramento. do paciente, né? Das que vai ter, alguns dos exames, como o hemograma que a gente vai jogar. Isso, vocês já falaram, né? O suporte psicológico, por exemplo. Sim. O estilo de vida, como ele parou de fumar, né? Por exemplo. Sim. Manter. Fazer atividade física. A dieta como a glicemia beta alta, né? Ótimo. Muito bem. Eu vou passar aqui já para o curso clínico. Né? O curso clínico mostra que o regime que você recomendou foi iniciado. Na visita de acompanhamento, a contagem de 2 semanas, a contagem de leucócitos era de 28.000, né? Baixou. Na visita de 4 semanas foi para 8.000 e após 6 meses do tratamento, 7.500. Então, isso daqui indica uma resposta completa. Ele alcançou uma resposta citogenética completa, né, uma resposta hematológica completa, essa primeira. Depois, a resposta citogenética completa, conforme evidenciado por uma biópsia, que revelou nenhuma metáfase positiva para o cromossomo Filadélfia. A análise molecular usando reação em cadeia revelou uma redução de 3 logs de BCR-ABL no RNA leucocitário. O paciente discutiu opções de tratamento adicionais com seu médico. Foi escolhido um transplante halogênico de um irmão compatível, usando busulfano e fludara como regime preparatório. Na verdade, o transplante halogênico ele só seria indicado hoje se o paciente não tivesse aderindo, né? Com essa resposta aqui, nem precisaria fazer o transplante. Ele vai sendo mantido. Se a doença progredir, vai mudando de inibidor. Né? Bom, e era basicamente isso. Muito bem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, nesse caso de LMC, não se fala em cura, né? Fala sobre vida. Não. Na verdade, exatamente, não se fala em cura de LMC, né? O que existe é a possibilidade de uma remissão livre de tratamento. Para fins práticos, para a população, isso seria cura, mas nós não somos a população, nós somos profissionais da saúde, né? Então, vocês, enquanto profissionais da saúde, têm que saber os termos técnicos. Então, cura mesmo, não tem para leucemia mieloide crônica. Existe uma cura, né? Entre aspas, remissão livre de tratamento, né? Aí vamos entrar na sociologia, essas coisas, não é o objetivo. Beleza? Bacana. Na sua opinião, é legal essa sem tratamento, ficar sem tratamento, tudo ok. Sem o imatinib. Né? Na verdade, o tratamento dele já cronifica a doença, né? O paciente tomando o imatinib ou progredindo para os outros, ainda assim, ele é um paciente com uma qualidade de vida bem melhor do que outras doenças neoplásicas. Uhum. Certo? Outra coisa que eu vi rapidinho, nos efeitos colaterais, eu vi que pode aumentar a ansiedade e a depressão. É muito comum? Existe um fenômeno, assim, existe um fenômeno na terapia antineoplásica, né, uma toxicidade bem específica, chamada chemobrain, ou chemofog, né, que seria o nome correto, né, seria déficit cognitivo induzido por quimioterapia, pelo tratamento antineoplásico. Então, existe a possibilidade de indução de depressão, de ansiedade. Ansiedade seria mais um fator da própria, relacionado à própria condição clínica.
Mas o medicamento ele pode sim diminuir, causar um déficit cognitivo nas pessoas. Então isso não é errado não, tá? O nome é Chemobrain, né? Chemo de quimioterapia em inglês, né? E brain do cérebro, né? Chemobrain ou Chemofog, que é uma névoa pela quimioterapia. Beleza? Bom, então vamos agora para o linfoma de Hodgkin. Quem quer? Vocês? Estão gostando, pessoal? Tá legal dessa maneira? Estão meio macanduza, né? Eu quero fazer. Agora está começando a dar uns feedbacks, né? Eles estavam muito ansiosos, muito apreensivos, por não conhecer os medicamentos, por não entender direito as indicações, essas coisas todas, porque, né, a gente está na segunda aula e já estamos falando de farmacoterapia. Uhum. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Percebendo a abordagem nossa, está tranquilo? Para mim, o que a gente conseguir ter as respostas que a gente precisa? Pode falar. O que eu quero dizer é o seguinte. Ali, até pelas perguntas, vocês conseguiram responder todas as perguntas que estavam lá, mesmo não tendo esse conhecimento profundo da quimioterapia, Deu? Você também? Eu acho que se a gente focar na parte clínica, é mais fácil. Isso. Focar na parte farmacológica, fica Exatamente, é isso que a gente precisa entender. Que a parte farmacológica, lógico, o Rodrigo tem zilhões de anos, né, de experiência. Obrigado. Obrigado, Mércia. Zilhões de anos de experiência, e ele, estudando, dá para perceber que é um estudioso, e aí ele vai aprofundando isso. Mas o que a gente precisa entender? A clínica. Sim. Porque é um curso agora, nesse momento, então eu preciso entender o que está acontecendo, quais são os parâmetros de monitoramento que eu tenho que ter, quais são as metas. É isso que é mais importante agora. Exato. As outras coisas a gente vai aprendendo. Lembra que eu falei? Vocês não vão sair daqui farmacêuticos oncológicos. Vai sair, vai formar vocês, porque vocês vão ter que estudar diariamente para todas as questões que vão aparecer. E por que eu estou falando isso? Para aceitar um pouquinho a ansiedade, né? Isso. Porque senão vai impedir. Vocês ficam tão ansiosos em conhecer a farmácia. Nós somos farmacêuticos, eu sei que é natural a gente pensar assim, mas a gente fica tão ansioso em querer saber a farmacologia, eu não sei o que do medicamento, saber todos os nomes dos medicamentos, que a gente acaba, como é que eu posso falar? Perdendo a oportunidade de entender qual que é o papel e o que a gente tem que fazer agora. Tá? Então, é isso que a gente precisa. Calma, entendam. Então, quando a gente vai falar assim, eu vou fazer várias vezes correções, então, falando, interação. Peraí, a gente não pode olhar uma farmacoterapia, seja ela qual for, do ponto de vista da interação, não. A nossa abordagem é outra, porque a interação ela vai explicar algumas coisas. Sim. Ela não é ela por si só, entendeu? E é isso que a gente quer que vocês entendam. Quais são os elementos que a gente precisa buscar dentro do caso e como interpretar esses elementos para que a gente consiga contribuir com a equipe interprofissional de maneira que o paciente se beneficie dos melhores resultados possíveis. Exato. Nós não estamos aqui para estabelecer nem diagnóstico, nem plano terapêutico. Quem faz isso é o médico. O médico. Diante de um plano terapêutico, os parâmetros de acompanhamento, a gente pode ver se esse plano terapêutico está indo legal ou se ele precisa ser realinhado em algum momento. Exato. E aí, parceiramente, a gente vai fazer isso. Tá, gente? Então, beleza. Isso. A ideia, só vou falar mais um pouquinho, só uma coisa. Agora eu estou trabalhando com stewardship de antimicrobianos, né? Então, estou fazendo o gerenciamento de antimicrobianos no hospital. Isso fruto da época do meu mestrado, que eu comecei nessa área, dei uma parada, né, depois que terminou o mestrado. Aí agora empapucei de fazer as mesmas coisas lá no hospital, falei, vou mudar. Não que eu tenha saído da oncologia, né, tanto é que eu estou aqui trabalhando com oncologia, mas propriamente dito, trabalhando com gerenciamento da farmácia, essas coisas, não trabalho mais. Quando eu comecei, e da época que eu comecei
até hoje, eu nunca fiz um curso de especialização em oncologia. O que isso significa? Vocês têm uma vantagem com relação a mim, porque vocês têm pessoas que vão orientar vocês pelo caminho. Por outro lado, muita coisa que eu aprendi fazendo cursinhos, congressos, leituras. Então, a base, a gente já tem, a base da atuação farmacêutica, vocês já têm. Aqui vai ser aprimorado. O que vocês precisam pôr na cabeça é o seguinte: quem faz o trabalho, quem faz o conhecimento de vocês são vocês mesmos. Nós estamos aqui como facilitadores, e essa proposta do curso é uma proposta bem bacana, de fazer vocês, de ensinar vocês a aprenderem. Né? Parece que é meio cansativo, poxa, mas né, não adianta. Eu falo isso porque eu dou aula há mais de 10 anos de oncologia. Eu estou há 10 anos dando oncologia e 10 anos eu saio frustrado. Eu estou aqui com vocês. Na segunda aula eu já estou vendo resultados. Então, essa metodologia é uma metodologia bacana. É uma metodologia que faz vocês pensarem, e nessa de fazer vocês pensarem, vocês conseguem resolver. Vocês veem aqui, ó, são poucas intervenções que eu estou fazendo, né? Então, assim, a ideia a proposta é que vocês mantenham esse aprendizado constante por vocês mesmos. Tá bom? Vamos lá para o linfoma de Hodgkin. Quem que é o grupo aí do linfoma de Hodgkin? Levanta a mão. Cantinho, que acho que não sei se você está conseguindo enxergar. Ninguém levantou a mão, é porque não está aí, né? Então, vamos lá. Linfoma de Hodgkin. Eu vou ler aqui o caso, tá? E aí a gente já vai para as perguntas. Então, vamos lá. O paciente chega com uma queixa de nódulos linfáticos inchados no pescoço, que vão e vêm, e um nódulo axilar direito doloroso e inchado nos últimos 2 meses. A senhora EJ é uma mulher de 28 anos que se apresenta há 2 meses nódulos linfáticos inchados no pescoço e na axila direita. Ela afirma que os nódulos no pescoço vão e vêm, mas estão sempre um pouco inchados. Relaciona isso a uma dor de garganta. O nódulo na axila tem permanecido consistentemente inchado e doloroso durante esse período. Também se queixa de fadiga recente e dor geral nas costas nos últimos 4 a 5 meses. Nega falta de ar, mas tem experimentado febre, suores noturnos, perda de peso nos últimos meses. Esses são os sintomas clássicos de linfomas. Um ultrassom de pescoço e da axila mostrou vários nódulos linfáticos, variando de 1,5 a 3 centímetros. Como resultado, foi realizada uma biópsia do nódulo linfático que demonstrou linfoma de Hodgkin, esclerose nodular. Histórico médico pregresso. Ela tem doença do refluxo gastroesofágico por 7 anos. Histórico familiar. Os pais e os 5 irmãos estão todos com boa saúde. Há um histórico de câncer de mama e câncer de cólon na família. Histórico social. Trabalha como enfermeira no centro cirúrgico do hospital local. Bebe socialmente cerca de 2 copos de vinho por semana. Começou a fumar aos 18 e fumava socialmente 2 cigarros por semana até os 24. Não fuma mais desde então. Não usa drogas ilícitas. A paciente é recentemente casada e deseja formar uma família. O que ela está tomando? Ranitidina 300 mg por via oral, uma vez ao dia para doença do refluxo. Não tem alergia conhecida. Na revisão dos sistemas, ela refere febre, suores noturnos e perda de peso de aproximadamente 5 quilos nos últimos 2 meses. Nega alterações na visão, dores de cabeça, falta de ar ou dor no peito. Também nega náusea, vômito, diarreia, constipação ou sintomas urinários. Geralmente se sente fatigada. Todos os outros sistemas estão negativos. O performance status dela é um performance bom de 1. O exame físico, ela é uma mulher jovem com aparência saudável, sem sinais de sofrimento, pressão arterial 13/8, pulsação 80, frequência respiratória 17, temperatura 36,5, altura 68, altura 1,68 e 68 quilos. A pele apresenta um inchaço difuso e aumentado dos tecidos moles ao redor do pescoço e da axila direita, sem eritema, calor, sem erupções ou manchas. Cabeça e pescoço, pupilas iguais, tudo normal. Nódulos linfáticos, ela apresenta nódulos linfáticos cervicais anteriores, do lado direito, nódulo axilar inferior direito e nenhum outro nódulo palpável bilateralmente. No tórax apresenta clínica normal, mama normal,
cardiovascular normal, abdômen normal, genitália normal, músculo esquelético extremidade normal, neurológico normal. Exames laboratoriais, o que vocês encontraram aí de alterações? Estão olhando aí, só um instantinho. Teve uma alteração no sódio, né? Tá, uma leve alteração no CO2, tá baixo, a ureia, ácido úrico também, a albumina e o LDH. No LDH. Assim, olhando aqui numa olhada rápida, mesmo tendo essas alterações, não são assim nada tão absurdo, né? São alterações um pouco mais pontuais. Pode falar. Está um pouco aumentada também. O que está aumentado? Os leucócitos. Os leucócitos levemente aumentados, mas assim, clinicamente, isso não tem muita relevância. Na imagem. No caso, na imagem ficou seus nódulos, né? Que eles multiplicando maior de 3, significa a possibilidade de malignidade. Ótimo. Na patologia, o que vocês identificaram aí? O que vocês identificaram na patologia? Foi identificado células lacunares, né? Uma variante das células de um nome estranho aqui. Isso. Sternberg. Isso, Reed-Sternberg, certo? Classificando isso como uma doença de Hodgkin. Isso. Então, assim, linfoma de Hodgkin, nem todos os linfomas de Hodgkin, mas a maioria, assim, se apresenta é linfoma de Hodgkin. Então, presença de célula de Reed-Sternberg é linfoma de Hodgkin. Existem outros tipos de linfoma de Hodgkin que não tem Reed-Sternberg, mas quando apresenta é Hodgkin, certo? Bom, então vamos lá. Na tomografia, apresentou os nódulos aumentados com atividade hipermetabólica, né? Envolvimento de cadeia mediastinal e cadeias iliares dentro do tórax. Então, está tomando aqui essa região do tórax. Pulmões bilaterais negativos, atividade hepática normal, urinária normal, múltiplos nódulos linfáticos para-aórticos e ilíacos direitos no abdômen e na pelve. Aumento difuso da captação na medula óssea. Então, tá vendo? Ó, aumento difuso da captação. Da captação do quê? De fluorodesoxiglicose, que é uma glicose, um marcador da tomografia, né? Então, se está aumentando na medula, já está começando a invadir, mas não se claro se é linfoma ou hiperplasia. Na biópsia bilateral negativo para linfoma de Hodgkin, né, na medula, então não houve invasão, provavelmente é uma hiperplasia. Diagnóstico, doença de Hodgkin, com esclerose nodular, estágio 3B. O estágio 3B se dá por quê? Porque já começou a ter acometimento nos dois hemisférios. Se vocês olharem lá no material, vão ver que o estadiamento do linfoma de Hodgkin, ele é feito pela classificação de Ann Arbor. Então, corta-se o paciente aqui debaixo do diafragma, né? Corta-se assim, né? Traça-se uma linha debaixo do diafragma. Inicialmente, os linfócitos começaram, a linfonodomegalia começou na região cervical, mas já teve presença no inguinal. Então, nos dois lados do corpo, teve alteração linfonodal. Por isso, estágio 3B. Vamos lá. Perguntas. Quais informações clínicas são consistentes com o diagnóstico de doença de Hodgkin? O que vocês encontram aí? A gente colocou como informação clínica o inchaço, né? Aumentado de tecidos moles ao redor do pescoço e da axila direita.
Os nódulos linfáticos cervicais anteriores estão aumentados também do lado direito. E o relato do paciente: febre, fadiga, suor noturno, perda de peso em aproximadamente 5 quilos nos últimos 2 meses. Excelente, excelente. Vamos lá, para a próxima. Muito bom, é isso mesmo. Né? Peraí, deixa eu pôr aqui. Para a próxima. O sistema de estadiamento eu já falei. Vocês puseram isso? Sim. Ótimo. Desculpa, eu não tinha visto aqui a pergunta. Eu já tinha falado. Quais os objetivos da terapia neste caso? Eliminar as células cancerígenas e evitar que a doença progresse, promovendo até mesmo a cura. Isso. Então, assim, para efeitos práticos, a gente sempre define o objetivo de tratamento como cura ou paliação. Certo? Então, nesse caso aqui, como a doença, ela já está um pouco extensa, mas linfoma de Hodgkin tem uma alta probabilidade de cura. Então, tá certinho. Vamos lá, próxima pergunta. Qual medicamento, forma de dosagem, esquema e duração são os mais indicados? Eu vou perguntar basicamente o protocolo. Que protocolo que vocês usariam para esse tipo de tratamento, para esse tipo de doença? A BVD, que a gente usaria. Vocês colocaram outras informações? Cada ciclo dura 28 dias, sendo as infusões de drogas divididas em 2 blocos, de 1 dia cada. O que acontece no primeiro dia, no dia 1º e no 15. A quantidade de ciclos é variável a partir da classificação da doença em cada paciente, mas atualmente de 2 a 6 ciclos. Isso, muito bem. Aqui também, nesse estágio, daria para colocar radioterapia, tá? Os médicos poderiam colocar. Mas, colocou também? Colocamos, finalmente. Como tem radioterapia? Ótimo. Que parâmetros clínicos e laboratoriais vocês usariam para avaliar a terapia? Uma das estratégias para avaliar a resposta do tratamento por meio do PET, né, segundo o critério, Sim. Trata-se de uma escala de 5 pontos, em que se pontuar a captação de maior intensidade no sítio inicial da doença, caso esteja presente. Recomenda-se também, caso venha a dar positivo, né, uma nova biópsia dos pacientes. E os pacientes que vêm apresentar o linfoma, né, ele precisa ser acompanhado quanto à sua história, exame físico e análise laboratorial. A cada 3 meses no primeiro ano, após o tratamento, e a cada 6 meses do segundo ao 4º ano, posteriormente anualmente. Ô, louco, eu não faria melhor. Eu não faria melhor, muito bem, isso aí. Essa parte aqui da pergunta 5, da 5C eu vou passar. Quais efeitos adversos agudos estão associados ao regime de quimioterapia? Náuseas, vômitos, perda de apetite, perda de peso, fadiga, diminuição da contagem dos glóbulos no sangue, que pode causar anemia, frequência respiratória e risco maior de infecção. Ótimo. Pontos importantes desse protocolo, né? Efeitos de classe. Como é o ABVD? A primeira droga, doxorubicina, a gente tem que monitorar também dose cumulativa para evitar cardiotoxicidade lá na frente. A dacarbazina, ela causa muita náusea e vômito, assim como a doxorubicina. Então, fazer um esquema antiemético forte, potente, que cubra o potencial emetogênico desses agentes, né? Fadiga normal, todo paciente com câncer vai ter fadiga, o paciente em quimioterapia causa fadiga, né? E pode eventualmente causar uma neuropatia pela vinblastina. Muito bem. Educação do paciente. O que vocês ofereceriam de informações para ajudar o paciente na adesão e minimização dos efeitos adversos? Cuidado com a interação medicamentosa, né? Principalmente conversar com ele a questão do alimento. Muitas pessoas não entendem isso, acaba tendo intoxicação entre o alimento e o medicamento. Não interromper o tratamento de maneira alguma, independentemente, às vezes, das reações que ele vai ter.
Acompanhar, tipo, ele está acompanhando os parógrafos, né, sinais, sintomas, não vai estar tendo febre, avaliação alérgica. E o apoio emocional, que eu acho que é muito importante. Isso é muito importante, exatamente. Também eu acrescentaria aí cuidados, por exemplo, com infecções. Então, por exemplo, evitar multidões em época de ciclo de quimioterapia, permanecer mais em casa, todas essas coisas, né? Bom, muito bem, deixa eu continuar aqui, né? Então, o tratamento foi administrado no ambulatório, ele recebeu o primeiro dia do seu ciclo e experimentou náuseas e vômitos agudos. Ela também apresentou uma contagem baixa de neutrófilos, né, de 500 células, o que é muito baixo. Isso daqui faz parte do tratamento quimioterápico. Aí o tratamento foi suspenso até que a contagem de neutrófilos se estabelecesse. Ela utilizou pegfilgrastima, né, que é uma filgrastima pegilada, um fator de crescimento de colônias, para manter a dose da quimioterapia sem redução. E o paciente também experimentou dor grave, né, dor severa, que foi aliviada com oxicodona e paracetamol. Foi restadiada para avaliar a resposta e a reavaliação mostrou que a paciente teve uma resposta completa e que ela está em remissão. Muito bem. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida de linfoma de Hodgkin? Esse foi tranquilo pra gente. Foi tranquilo? O bicho é LLA mesmo, né? Normal. LLA é um caos. Vamos lá, rapidinho para linfoma não Hodgkin, porque a maior parte aí já deve estar em coma, né? Então vamos lá falar, o grupo de não Hodgkin tá por aí já, né? Ninguém foi embora não, né? Não vou falar sozinho. Então beleza. Não, qual que é o próximo passo para o meu linfoma? Essa foi a queixa principal. Então, o senhor NJ é um homem de 38 anos que vai ao consultório do oncologista para recomendações sobre o tratamento do linfoma difuso de grandes células B, que foi recentemente diagnosticado. Ele relativamente bem de saúde, desde que foi diagnosticado, com DPOC há 10 anos. Então, DPOC está controlado, está estável. Se apresentou ao pronto-socorro há 2 semanas, com início recente de tosse agravada com hemoptise e febre de até 38 graus. Foi então internado para avaliação e tratamento. Naquele momento relatou perda de peso. O exame físico revelou diminuição dos sons respiratórios, pior no lado esquerdo do que no direito, e linfonodos supraclaviculares aumentados e indolores no lado esquerdo. O maior linfonodo palpável media cerca de 2 centímetros de diâmetro. Foi observada esplenomegalia. Radiografia de tórax revelou massa heterogênea no ápice do pulmão esquerdo, envolvendo também o mediastino. Essa parte aqui eu quero que vocês anotem esse termo. A radiografia revelou uma massa heterogênea no ápice do pulmão esquerdo, envolvendo também o mediastino. Esse tipo de massa, que é comum em linfomas, principalmente no não Hodgkin, a gente dá o nome de massa bulk. B-U-L-K-Y. Massa bulk. Isso, é massa volumosa em inglês. Isso é uma quantidade de linfócitos que vai proliferando nessa região mediastinal. Então, isso é bastante comum em pacientes com linfoma, no ápice do pulmão e no mediastino. Bom, dada a longa história de tabagismo do paciente, presumiu-se que ele tinha câncer de pulmão. Foi realizada a biópsia guiada por tomografia. A patologia revelou células consistentes com linfoma, mas o diagnóstico definitivo não pôde ser estabelecido. Foi realizada a biópsia excisional do linfonodo. A patologia mostrou linfoma difuso de grandes células B. E o oncologista foi consultado e recomendou acompanhamento ambulatorial para maiores avaliações e recomendações. Histórico pessoal: paciente hipertenso há 15 anos, hipercolesterolemia 5, DPOC a 10. Histórico familiar: o paciente é o mais velho de 7 filhos, 4 irmãos e 2 irmãs, todos vivos e saudáveis. Tem 2 filhos com boa saúde. Histórico familiar de câncer de próstata terminal no pai. Não há outro histórico de malignidade que ele conheça. O paciente trabalha como pianista no lounge de um restaurante em Brasília. Fumou de 1 a 2 maços por dia por 32 anos. Parou quando foi diagnosticado com DPOC e reclama dos turistas que fumam no lounge onde ele trabalha. Bebe de 1 a 2 martinis todas as noites quando está trabalhando, vida boa. Sua dieta
é principalmente de comidas de buffet, eu quero um emprego desse, e afirma que não come muitos vegetais, pois precisa deixar espaço para as coisas boas, é meu. Ele é casado há 34 anos, a esposa está com ele hoje na clínica. Na revisão de sistemas, o paciente relata febre persistente, variando de 37,9 a 38,3, e tosse com hemoptise. Descreve perda de peso inexplicável de aproximadamente 11 quilos nos últimos 3 meses, nega dores de cabeça, alteração na visão ou episódio de desmaio, relata não ter lesões na boca, dificuldade para deglutição ou sangramento nasal, afirma que ocasionalmente apresenta dispneia aos esforços, mas consegue realizar atividades diárias sem limitações. Nega taquicardia e inchaço nas extremidades, nega a sensação de queimação urinar, frequência, gotejamento ou sangue na urina. Não notou sangramentos ou hematomas adicionais. Não recebeu nenhuma transfusão anterior. O que ele recebe? Lisinopril uma vez ao dia, hidroclorotiazida uma vez ao dia, albuterol 4 vezes ao dia, 2 inalações, simvastatina ao deitar, famotidina 2 vezes ao dia, hidrocodona com paracetamol, se ele tiver dor. Alergia à penicilina, exame físico, homem magro, de cor branca, sem sinais de sofrimento, pressão de 14 por 9,5, pulso de 95, respiração 14, temperatura 37,9, peso e altura 7,2 e 1,75. Não apresenta alterações na pele, na cabeça e pescoço. No pescoço ele apresenta pequena cicatriz da biópsia excisional, mas não tem massas. No tórax, som respiratórios diminuídos bilateralmente, né, por conta daquela massa, mais no lado esquerdo do que no direito. Coração normal, abdômen normal, baço palpável logo abaixo do rebordo costal, então indica esplenomegalia, sem hepatomegalia e sons intestinais normais. Genitália normal, extremidades normais, neurológico também normal, pesquisa de linfonodo negativa para qualquer linfonodo periférico palpável nas áreas pré-auricular, pós-auricular, cervical, supra, infraclavicular ou axilar. Pequena cicatriz observada na biópsia excisional do linfonodo supraclavicular esquerdo. Na tomografia, ele apresentou grande massa heterogênea no tórax esquerdo e mediastino, que se estende para o pulmão esquerdo do ápice ao ápice do diafragma. O que vocês acharam aí de laboratório consistente aí, ou alguma coisa alterada? A glicose dele, Certo. 191. O... Está em 10. A hemoglobina está baixa, né? O hematócrito está em 30%. Certo. E a TTPA está 21,7 segundos. O TTPA está 21, está um pouco elevado, né? E a plaqueta também está aumentada, né? Não é isso? Isso. Ótimo. Leucócitos normais, a contagem, os linfócitos estão baixos, né? Os linfócitos estão normais também. Estão normais. Neutrófilo está um pouquinho aumentado, mas nada muito complicado. Radiografia mostrou uma grande massa no ápice esquerdo do pulmão, que também envolve o mediastino. Patologia, linfoma difuso de grandes células do tipo B. Aí aqui, marcador positivo para CD20, CD45 e CD3 negativo. Avaliação inicial, linfoma difuso de grandes células do tipo B. Estadiamento adicional incluirá biópsias bilaterais, cintilografia com galho ou PET scan, teste de HIV, tomografia do abdômen e uma avaliação cardíaca basal devido à longa história de hipertensão do paciente. As biópsias são negativas para linfoma, o PET scan revelou focos de captação de FDG, aumento de captação observado no baço, mediastino e nos linfonodos supraclaviculares, teste de HIV negativo, tomografia de abdômen mostra uma grande massa heterogênea de tecido mole, que pode ser contígua com a massa torácica esquerda previamente observada.
A massa se estende inferomedialmente até a cauda do pâncreas. Uma massa adicional de 4 centímetros próxima à cabeça do pâncreas. O baço aumentado. O eco transtorácico revela uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 55%. Então, linfoma difuso de grandes células B, estágio 3SB, pontuação do índice prognóstico de 1. Quais problemas vocês indicam relacionados à terapia do paciente? Tem alguma coisa errada aí? Então, a gente levantou as hipóteses seguintes, relacionadas à terapia que ele já faz. Certo. E até então, a gente não tinha iniciado a terapia ainda contra o câncer, né? Sim. Então, assim, ele estava com tosse, a gente identificou que poderia ser pelo inibidor da ECA, né? É uma suspeita, pode ser. E essa tosse com sangue pode ser também por conta dessa massa que está ali no pulmão. Mas isso é uma hipótese, né? Porque, assim, tendo em vista que tem 15 anos que ele usa esse medicamento, ou ele não se incomodava com a tosse, ou essa tosse é proveniente de qualquer outro estágio, né? De qualquer outra possível doença. Ele tem agravantes aí, né? Então, ele é um paciente com histórico de DPOC, né? Ele faz uso de inibidor de ECA, e ele está com a presença de uma massa no pulmão. Então, a tosse seria um pouco inespecífico, né? Para a gente relacionar com o inibidor da ECA, né? Mas continua. Vamos lá. Ele apresentou febre, inchaços linfonosos e perda de peso expressiva em pouco prazo de tempo, né? Certo. Então, o que a gente, assim, avaliou sobre o linfoma de não-Hodgkin, que tem essa apresentação. Sim. Ele apresenta essas características. Isso é bastante característico de linfomas, né? Não Hodgkin e Hodgkin, eles vão apresentar os sintomas semelhantes, né? Qual o sistema de estadiamento que vocês usam para justificar o estágio da doença? O que vocês utilizariam aí para sistema de estadiamento? Qual sistema vocês usariam? Crescimento dessa massa em órgão do intestino. Não. O sistema de estadiamento. A massa a gente sabe, mas como que vocês classificariam isso? Eu falei lá e a outra turma também falou no linfoma de Hodgkin. É o mesmo sistema. Seria o índice de... Não. É o estadiamento de Ann Arbor. Então, como que faz a classificação? Corta o paciente no meio, abaixo do diafragma. Se tiver presença de massa ou de linfonodos, de linfoma, nos 2 hemisférios, nas 2 metades do corpo, a doença já é uma doença localmente avançada. Aí vocês viram que o estágio dele é 3SB. O que significa isso? O S... Então, assim, o 3. Por que é o 3? Porque ele já passou de um hemisfério para o outro. Então, ele começou inicialmente aqui e já desceu. Vocês viram lá que ele acometeu o pâncreas, né? A massa está chegando até o pâncreas. Esse é um ponto. O S, o que significa o S? O S é de spleen, está lá no material. Spleen é baço, então acometeu o baço. E o B, o que significa o B? A presença de sintomas do tipo B. Sintomas B são febres noturnas, perda de peso e suor de encharcar a cama. Esses são sintomas B. Então, o paciente apresentou tudo isso. Suor noturno, perda de peso e febre intermitente. Isso tudo a gente faz a partir da classificação de Ann Arbor, que está lá no material que eu mandei para vocês. Vamos lá. Quais características laboratoriais e clínicas esse paciente possui que podem afetar o seu prognóstico?
como o IPI é determinado. Deixa eu até pegar o meu material, porque o IPI aqui eu não vou lembrar, que é tanta coisa. Mas ele é basicamente um score que ele vai determinar. Deixa eu só colocar aqui, peraí. Como que vocês determinaram aqui? Enquanto eu vou procurando. Está lá em classificação de... Peraí, deixa eu pôr aqui no pesquisar. Peraí. International. Só um minutinho. Esse negócio aqui não fica. Aqui, ó, já peguei aqui, ó. International Prognostic Index. Ó, então, o que é o prognóstico internacional, o índice de prognóstico internacional? Eu confiro pontuações, está lá no material que eu passei para vocês, na página 50 e 51. Então, o que ele confere? Ele confere pontuações para se o paciente tem mais de 60 anos, estágio 3 ou 4, desidrogenase lática elevada, performance status de 2, 3 ou 4 e mais de um sítio extranodal. Então, ele recebeu o score 1, por quê? Porque ele só tem doença estágio 3. Então, ele não tem evidência, não quer dizer que ele não tenha, mas ele não tem evidência de sítio extranodal além da parte mediastinal. Então, se ele tem somente o estágio 3, ele tem um índice score de 1, pontuação baixa. Então, o prognóstico dele, a sobrevida, gira em torno de 70% em 5 anos. Então, ele tem uma chance de sobrevida de 75%. Vocês acharam lá no material? Página 50? Puxou? Então é isso, certo? Então, vamos lá. O objetivo da terapia neste caso, qual que é o objetivo do tratamento? Professor, só um minuto. Oi. Só uma dúvida. O que seria esse sítio extranodal? Então, assim, o linfoma é uma doença neoplásica de linfonodos, certo? Então, ele acomete linfonodos e vasos linfáticos, principalmente linfonodos. Quando esse linfoma sai do linfonodo e ele pega algum órgão, esse é um sítio extranodal, fora do nodo, fora do linfonodo, certo? Então, por exemplo, se ele pegar osso, se ele pegar, sei lá, intestino, estômago, então ele não tem evidência inicialmente. Ele não tem evidência, precisaria fazer maiores investigações. Então, eu acho que ele teria, mas precisa investigar mais. No caso clínico, não mostra. Se ele tiver, aí o índice vai para 2. Aí, com o índice 2, o risco dele é de baixo a intermediário, certo? Então, esse IPI, ele é útil nesse sentido, de determinar a expectativa de vida desse paciente nos próximos 5 anos. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Quais opções medicamentosas vocês usariam para o tratamento desse paciente? R-CHOP. O R-CHOP, né? É o esquema de eleição, né? Poderia até usar, por exemplo, o rituximab, bendamustina, tal, mas o R-CHOP é o ideal. Vocês têm outras informações para dar sobre esse tratamento? No momento não, seria depois mesmo só o acompanhamento Certo. da função cardíaca dele mesmo, pelo histórico dele. Aí já tem até um porém. Quem que está falando aqui, que eu não estou vendo? Quem que está falando? Aqui tem até um porém. Foi até bom você ter dito. Esse paciente, ele apresenta um eco transtorácico de 55. Idealmente, para esse eco, a gente não faria a doxorubicina, que faz parte do R-CHOP. A gente poderia escolher um outro esquema, por exemplo, com a base de bendamustina e tal. É um eco limítrofe.
Aí tem que, o médico, ele pode, eu já vi casos de pacientes fazendo com eco menor do que, uma fração de ejeção menor do que 60, mas o médico tem que avaliar. Então, o tratamento de escolha seria o R-CHOP. Alguém aí nesse grupo se perguntou, ou na sala, se perguntou em algum momento, por que os médicos fizeram avaliação de HIV? Interação? Interação com o quê? Interação do quê com o quê? Não. Não, porque rituximab, ele vai mexer com imunidade. Então, ele pode reativar, por exemplo, hepatite B, principalmente em paciente com soro positivo para HIV. Então, se o paciente for com HIV, o médico ele tem que pensar direito se ele vai fazer o uso do rituximab, porque aí ou ele faz a pesquisa para hepatite B para não ter uma co-infecção, hepatite B HIV, que também é perigoso, certo? Então, isso daí é necessário por conta do uso do rituximab. O que vocês colocaram de medidas farmacológicas para tratar toxicidades do regime de quimioterapia? Nessa parte a gente não tinha chegado ainda. Tá, então aqui, o que a gente pode colocar? Uso de antieméticos como ondansetron, corticoide, por causa da combinação de ciclofosfamida com doxorubicina, o potencial emetogênico desse esquema é alto. Então, pode colocar esses dois, pode colocar a prepitanto, que é um medicamento da classe das neurocininas 1. Pode perguntar. Repetir? Porque ele está falando que esse esquema é altamente metogênico. Isso. E aí ele está sugerindo um conjunto uma associação de fármacos, né? Isso, exato. Para amenizar isso. Então, por exemplo, pode usar ondansetron, que é o Zofran, corticoide, um inibidor de neurocinina 1, que são a classe dos pitantos, né? Aprepitanto, fosaprepitanto, netupitanto, certo? Pode usar isso. Para a profilaxia do rituximab, o rituximab ele causa muita alergia. Então, tem que ter difenidramina pré, tem que ter corticoide pré. Rituximab causa febre também na hora da infusão, então tem que colocar lá paracetamol para evitar a febre, certo? Certo. O que mais aqui? Então, tudo isso aqui para prevenir as toxicidades agudas. As potenciais... Oi, alguém me chamou? Não. As toxicidades cardíacas ou complicações tardias estão relacionadas principalmente à cardiotoxicidade, então tem que monitorar muito bem o coração desse paciente, e reativação de infecções. Aí, para isso, esses pacientes eles precisam receber profilaxia com antiviral, com aciclovir, profilaxia para pneumocistose, né, para pneumociste girovese, então faz uso, por exemplo, de Bactrim, e profilaxia fúngica, com fluconazol para evitar infecções fúngicas oportunistas. E orientações para esse paciente, basicamente as demais, né? Então, trabalhar com adesão, explicar para ele sobre as toxicidades do tratamento, explicar o tratamento para ele, né? O objetivo, que ainda é induzir a remissão do tratamento, mas as informações seriam basicamente essas. Bom, o paciente ele tolerou bem os primeiros ciclos de químio, com episódios leves de náusea e vômito, apresentou uma anemia que foi tratada com uma eritropoetina sintética, né, que é a darbepoetina, até a hemoglobina ter atingido a contagem de 11 gramas por decilitro. O painel lipídico em jejum foi verificado, estava dentro dos objetivos estabelecidos. 2 semanas após a conclusão do 4º ciclo, ele se apresentou ao pronto-socorro com piora da dispneia, fadiga e edema periférico. Foi admitido no hospital. A avaliação completa, incluindo o eco transtorácico, revelou insuficiência cardíaca de início recente. Olha, tá vendo? Então, aqui, fazer o uso da doxo piorou o caso do paciente. O paciente foi estabilizado e foram feitas modificações em suas medicações para o tratamento da insuficiência cardíaca de início recente. Provavelmente deve ter entrado aqui com beta-bloqueador.
Os exames de imagem também foram realizados enquanto ele estava no hospital. As tomografias mostraram que ele alcançou uma resposta completa. Aí aqui, quais regimes de quimioterapia não contêm antraciclinas que estão disponíveis para este paciente? Talvez rituximab com bendamustina, né? Fazer o uso desse esquema. O paciente foi apresentado a várias opções. Ele e a sua esposa decidiram que não queriam mais passar por químio, pois ele atualmente está em remissão. 18 meses depois, o paciente retorna ao consultório, após ser diagnosticado com linfoma recidivado, durante a internação devido à piora da dispneia. Esse paciente provavelmente vai ser encaminhado para o serviço de transplante de medula óssea. Todo paciente oncológico, todo paciente hematológico, quando do diagnóstico da doença, ele também passa pela equipe de transplante, porque se lá na frente precisar, a equipe já vai ter o doador, vai fazer todo o caminho para adiantar o transplante dele. Então, esse paciente provavelmente vai evoluir para transplante. E era isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? 1 minuto, hein? Acabei antes. 1 minuto. Tem 1 minuto de folga vocês aí. Olha como eu sou bonzinho. Aproveitem. Alguma pergunta, alguma dúvida? Sobre esse trabalho, não. Agora, Agora perda do quê, perdão? todo o meu trabalho, o mapa mental, bem complicadinho. O mapa mental, você fala? O conteúdo, o mapa mental, aquilo que não conseguia se encontrar. Pegar esse conteúdo em casa foi muito difícil. Pegar o conteúdo em casa. Eu não estou entendendo. Estava a dificuldade, eu senti isso, por isso que eu estou fazendo essas colocações, porque eu senti vocês bastante assustados, né? Porque é realmente um conteúdo denso, e é um conteúdo, né, em pouco tempo aí para vocês absorverem. Mas deu para perceber, se vocês estão conseguindo, eu estou super orgulhosa. Eu também, viu? Não Ó, eu vou falar um negócio. Eu fiz... Eu vou falar um negócio, ó. Eu fiz um exercício desse tipo numa pós-graduação que eu dou aula no Racine também, né? Acho que todo mundo conhece aqui o Instituto Racine e tal. E o Racine a gente faz o contrário. Lá é aula, por exemplo, eu tenho aula o final de semana inteiro de hematologia. Então eu falo sexta, sábado e domingo, ou na verdade agora são 4 ou 5 aulas de farmacoterapia de oncologia, né? E tem um colega lá, o Douglas, que ele fala de hemato. Eu fiz esse exercício na Onco, passando para eles fazerem seminários. Na média, o aproveitamento foi um pouco abaixo do que para vocês num período de uma aula. Vocês só tiveram o preparo prévio de vocês e essa aula aqui. E o aproveitamento deles foi abaixo ainda. Eu falo isso, não estou mentindo, tipo, o Rodrigo não tem nada, porque aqui é serviço público, né? Não vou ganhar nada disso daqui. O que eu estou falando é o seguinte, o aprendizado feito por nós, ao invés de eu ficar lá um final de semana inteiro falando de doença que vocês também não iriam entender, ele está surtindo um efeito melhor do que naqueles que estão fazendo. Então, assim, vocês estão na segunda aula. As turmas que eu dou aula, eles já tiveram farmacologia, eles já tiveram farmacoterapia de outras doenças, e quando eu entro nas mesmas perguntas, o aproveitamento está baixo. Fruto isso da pesquisa que vocês fizeram. Então, assim, vocês têm que trabalhar fortemente, né, nesse sentido do aprendizado de vocês. Então, peguem o material, leiam de novo. Acho que o professor que vai dar aula de oncologia já deve ter dado o material. Leiam lá, sublinhem, escrevam, façam as anotações, porque no dia do garantia do preparo, vocês já vão estar mais pensando conjuntamente. E aí, no outro dia, o aproveitamento é melhor ainda. Mantenham esse espírito. Porque é um pouco o que a gente quer, porque primeiro é isso, né? Você ouvir, não retém tanto do que vocês procurar fazer, procurar e responder. Mas mais do que isso, a gente quer trabalhar em vocês a independência, porque daqui um tempo vocês não vão estar nem comigo, nem com o Rodrigo. E vocês precisam ter essa capacidade de saber como
resolver as questões que vão surgir na vida profissional. Isso. Então, essa metodologia assusta, porque é normal quando você chega, a segunda, ai meu Deus, eu estou sozinha, eu digo, não tem nem aula, por que eu estou porcando essa porcaria? Porque nem aula eu estou tendo. Mas percebe qual é a intenção? É desenvolver em vocês autonomia, independência. Porque a hora que vocês não saírem do curso, vocês vão conseguir, a hora que chegar um problema, vocês vão conseguir. Vocês sabem onde procurar, olha quantos lugares por dar o site, é isso. Tá? Exatamente. É isso aí. Beleza. É isso aí. Rodrigo, quero agradecer você. A gente vai se encontrar, né, lá em quimioterapia de novo, Sim. né? Mas aí vamos agendar para ser presencial, para você estar aqui com a gente, né? Porque vai Legal. ter deslocamento, mas vamos lá para o programa para estar aqui. Obrigada aí por toda essa sua dedicação, por compartilhar com a gente a sua experiência. Né? Perfeito. Eu que agradeço aí. Foi para além do material. Essas questões de onde encontrar, olha se sai, isso daí, como diz, tudo para tudo Mastercard. Isso não tem preço, né? Tá certo. Né? Aquele material que você deu de tabelinha, já mastigado as informações, então isso é fantástico. Isso. Usem as coisas, né? Tá bom. Usem as coisas, leiam a mais, tá bom? Gente, brigadão aí, um abraço para vocês. Bom resto de fim de semana aí para você, tá bom? Obrigado, para você também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo.